Convido aqueles que puderem a dobrar seus joelhos para levarmos a Deus uma prece. Bondoso Deus, muito obrigado, Pai, por mais esta oportunidade que temos de estar na Tua casa. E pedimos nesse momento, especialmente, a companhia do Teu Santo Espírito, esteja conosco, atuando em nossos corações, em nossas mentes, abrindo o nosso entendimento para podermos aprender mais da Tua Palavra. Colocamos diante de Ti, o orador desta noite, o jovem Vinícius, que ele possa ser usado por Ti para trazer palavras de vida, de salvação, de libertação, e que tudo que aqui for feito, ó Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoe a cada adorador na Tua casa nesta noite. Abençoe também aqueles que vão acompanhar ou estão acompanhando este culto através da internet, que todos possam ter a certeza de que nesses momentos que aqui estão adorando, louvando, tiveram um encontro contigo. Nos dê a Tua paz, o Teu perdão, conforta o nosso coração, nos dê a certeza da Tua salvação e fortaleça a nossa fé. É o que pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Boa noite. Que bom que você está aqui, que bom que você está assistindo a gente daí também. Eu sei que tem algumas pessoas da minha família que estão assistindo. É uma alegria a gente estar aqui, poder começar a semana bem, né? Ouvir um pouco mais da palavra de Deus. A gente já cantou, já orou. É uma bênção esse primeiro momento, né? Eu cheguei aqui, fiquei ali no cantinho, tentei participar ao máximo aqui da parte da nave, porque eu gosto bastante. Você que está acompanhando pela internet, você pode, estava olhando ali os comentários no YouTube, você pode fazer seu pedido de oração. Se você tiver interesse em estudar mais da Bíblia, tem um link aí que vai te direcionar para o estudo da Bíblia. Tem pessoas aqui na igreja que fazem parte de um ministério exclusivo para estudar a Bíblia com você. Eu não sei quantas pessoas de cabeça agora fazem parte desse ministério, mas eu sei que são muitas. E você é muito bem-vindo. Essas pessoas amam estudar a Bíblia com outras pessoas. Eu garanto que será uma alegria para elas receber aí o teu pedido. O pedido de um estudo bíblico. Eu sei que a gente já orou várias vezes aqui, mas eu sempre gosto de orar antes de começar. Já oraram por mim? E agora eu quero orar por você, por mim também e por você também. Vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus mais um pouquinho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado porque o Senhor quer falar ao nosso coração mais uma vez. Que o Senhor possa nos ajudar a entender a Tua palavra agora. Que o Senhor possa falar através de mim, mesmo aí com as minhas imperfeições, com as minhas limitações. Me ajude, nos ajude, que a gente possa sair daqui bem mais perto do Senhor do que do momento que a gente entrou. E que a gente tenha uma semana abençoada ao teu lado. Em nome de Jesus, amém. Convido você a abrir a tua Bíblia no livro de João, no capítulo 8. Do verso 1 em diante. João, está lá no Novo Testamento, depois de Lucas, que é depois de Marcos, que é depois de Mateus. João, capítulo 8, verso 1. Inicialmente a gente vai ler do verso 1 ao verso 11. João, capítulo 8, verso 1. Diz assim, aqui na minha Bíblia tem como subtítulo a mulher adúltera. Vamos lá, então, verso 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Então a gente já sabe onde ele estava indo, Monte das Oliveiras. Vamos ver o horário.
De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Verso 6: Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Então aqui é uma história bem conhecida, né? Da maioria de nós. Aquela mulher ali que foi apanhada em adultério. Primeira coisa, os fariseus ali, que eram os líderes da igreja naquela época, estavam trazendo aquela mulher para Jesus. Foi falado ali que ela foi pega ali na hora, né? Flagrante adultério. A gente já vê ali o engano através dessa fala ali dos fariseus, porque ela não deveria ter sido trazida para Jesus, ela deveria ter sido levada a um tribunal para ser jogada ali. A gente já vê com o primeiro equívoco daqueles líderes religiosos ali naquele momento. No verso 5, a gente vê eles perguntando ali, contando aquela história para Jesus, e fala assim: Tu, pois, que dizes? A gente vê eles deixando claro que eles queriam que Jesus ele falasse sobre aquilo. No grego tem uma ênfase nessa parte. Tu, pois, que dizes? E ali fala assim: por que eles queriam tentar a Jesus? Porque tinha duas coisas. Jesus ele poderia falar assim: pode apedrejar, ou não pode apedrejar, aparentemente, né? Uma curiosidade só, a lei falava que se aquela mulher fosse casada, ela deveria ser estrangulada e não apedrejada. Mas como ela e as pessoas que eram compromissadas e que eram pegas em flagrante adultério, aí sim elas seriam apedrejadas. Então Jesus eles tentaram colocar de Jesus, encurralar ele, porque se ele falasse que não era para apedrejar, ele ia estar o quê? Deixando de lado a lei. Eles iam acusar, fala assim: mas como você não está seguindo a lei de Moisés? E se ele falasse para apedrejar, ele estaria falando assim: mas você está usando da autoridade de Roma para julgar? Você não tem esse direito. Percebe o que eles queriam fazer naquele momento? A história continua, e a gente viu ali que Jesus ele simplesmente se abaixou e ele começou a escrever. A tradição diz que ele começou a escrever os pecados daqueles líderes religiosos. Essa informação não está na Bíblia, mas eu fiquei pensando aqui enquanto eu lia, é bem provável, né? A gente vê ali que eles ficaram com vergonha, alguma coisa ele escreveu ali que acusou eles, que eles não tiveram coragem de falar mais nada. A história continua e ele continua falando, né? Porque como a gente viu no início do texto, ele estava ensinando ali algumas pessoas, várias coisas ali sobre a verdade que ele pregava. E lá no verso 32 a 34, ele fala um verso que é bem conhecido de todos nós também. Eu tenho certeza que o verso 32, muitos aqui sabem de cor, que diz assim, João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres?
Replicou Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo. E aqui está a introdução da mensagem dessa noite. É sobre a escravidão que a gente vai falar. Eu fui pegar algumas definições de escravo. E o dicionário Oxford, ele fala: quem é escravo? É aquele que é privado de liberdade, ele está submetido ali à vontade de um senhor, a quem ele pertence como propriedade. Essa é a primeira parte. A segunda parte que eu acho interessante, que a gente vai usar na mensagem dessa noite: que está submetido à vontade de outrem, alguma espécie de poder, ou uma força incontrolável. Não está ali nas mãos do escravo, por exemplo, ele se autolibertar, de acordo com essa segunda parte da citação. A escravatura é um tema que vez ou outra aparece alguma notícia no jornal, mas não é algo tão presente na nossa realidade hoje, apesar de ser uma realidade recente. Eu estava pesquisando, por exemplo, no ano de 1872, aí há pouco mais de 150 anos atrás, aqui no Brasil, foi registrado 1,5 milhão de escravos. É muita gente, né? Considerando esse pequeno tempo, se a gente for comparar com a história. Mas vocês devem estar imaginando que eu não estou falando que a mensagem de hoje não vai falar sobre escravo, no sentido legal. Qual escravidão Jesus estava falando no verso 34? Todo que comete pecado é escravo do pecado. A escravidão espiritual. A gente não tem a informação do relato dessa mulher, de quanto tempo ela viveu escrava do pecado. A gente viu ali que ela foi liberta, naquele momento que ela teve encontro com Jesus, mas a gente não sabe. Fato é que a maioria dos adultérios não acontece de um dia para a noite, né? Algum tempo talvez ela estava ali passando por aquele processo. Se foi uma vez, eu não sei, se foi duas. Mas ninguém acorda pela manhã e fala assim: hoje eu vou ser adúltera. Geralmente não. Mas ela foi, de certa forma, independente do tempo que ela estava ali presa espiritualmente, ela foi liberta ali naquele momento. Mas aí a questão que se levanta diante de nós é a seguinte: se eu também estou sendo escravo de algum pecado, de alguma dificuldade, de alguma tendência, como que eu posso me libertar disso? Aquela mulher foi liberta. E nós? Aí eu pergunto: você é escravo de algum pecado? Tem alguma coisa que você está tentando lutar, está tentando vencer, mas não consegue? Você é escravo de alguma tendência, seja hereditária, seja do seu ambiente, seja porque você aprendeu ali com a sua família, seja um jeito da sua família que talvez não é bacana, não é legal, não te favorece. Você é escravo talvez do seu trabalho? Você é escravo dos seus estudos, da sua correria? Veja bem, é alguma coisa que você não está conseguindo? Você é escravo de algum vício? Como que a gente pode se libertar da escravidão espiritual? A gente tem uma resposta óbvia a partir do texto. O que libertou aquela mulher da escravidão espiritual que ela estava vivendo? E até da acusação daqueles religiosos? O próprio Jesus. Ela teve encontro com Jesus e foi liberta. Jesus, ele falou assim, e ele perguntou, eu acho incrível as perguntas que Jesus ele faz. E ele falou assim: mulher, cadê aqueles teus acusadores? Jesus é maravilhoso. Eu fico imaginando ali a culpa, aquele peso do pecado saindo das costas daquela mulher, do coração dela, quando Jesus ele começou a perguntar essas coisas. Cadê? Onde estão os seus acusadores? Fato é que ela teve um encontro com Jesus, mas como que a gente pode ter um encontro com Jesus? Muito se fala, talvez eu já tenha falado isso aqui.
em alguma outra mensagem. Muito se fala sobre ter um encontro com Jesus, mas como eu consigo encontrar Jesus? Cadê Jesus? Jesus, ele está muito mais revelado do que a gente imagina. Muitas vezes é a gente que não aproveita, mas vamos lá. Vamos repassar coisas que talvez você já tenha ouvido falar. Como que eu posso me encontrar com Jesus? Como que eu posso conversar com Ele? Muitos têm sido falado aqui sobre os cultos de oração da quarta-feira, que tem sido uma bênção. Eu gostaria de ler aqui algumas citações do livro Caminho a Cristo, que fala sobre oração. E realmente, a oração é a forma de você conversar com Jesus. E quando você encontra alguém, você geralmente não conversa com ela. Nem que seja algumas palavras. Às vezes você vai encontrar alguém e não vai falar muito. Às vezes você vai encontrar alguém e vai falar bastante. Mas alguma coisa geralmente você fala. Raramente você fica em silêncio. E o livro Caminho a Cristo, na página 108, fala que a oração é abrir o coração a Deus como um amigo. Não tem reserva. E a mensagem continua e fala assim: a oração não faz Deus descer até nós, mas nos eleva até a Ele. Pensa bem, olha só. Se Ele está me elevando, pensa num elevador. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter um encontro com Jesus. Aqui na igreja tem 3 andares. Veja bem, você vai pegar o elevador ali embaixo, aqui na frente. Pensa que Jesus está no 3º andar. Imagina só você subindo, abrindo a porta do elevador e você se encontrando com Jesus. Legal essa cena, né? É uma bênção. Mas é isso que acontece através da oração, de acordo com essa citação. É simples assim. Continua aqui falando sobre oração, fala assim, que nosso Pai Celestial, Deus, Ele quer derramar muitas bênçãos sobre nós. A plenitude é cheio de bênçãos, não é uma só, ou bênçãos espaçadas assim, é muita coisa. E é nosso privilégio beber em grande medida da fonte desse amor. Não fala de pouca medida, fala em grande medida, e é privilégio, é de graça. E aqui fala assim: é surpreendente que oramos tão pouco. Conclui o parágrafo dessa forma. E para concluir, para fechar essa sessão, dá uma advertência. O livro Caminho a Cristo dá uma advertência, que fala que as trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. O quanto você tem orado? Você está sendo negligente na oração? Você está orando de manhã? Você está orando durante o seu trabalho, durante os seus estudos? Você está orando na hora do almoço? Você está orando à noite? Está negligenciando algum momento dessa oração? Aqui diz que as trevas do maligno estão te envolvendo quando você negligencia. E a gente então vai se tornando o quê? Um escravo. Aqui continua assim: as tentações sussurradas pelo inimigo os levam a pecar. E tudo isso por quê? Porque não se utiliza dos privilégios que Deus lhes deu por meio da oração. Mas isso entristece meu coração, porque quantas vezes a gente não peca? Por quê? Porque não está fazendo uso dessa fonte maravilhosa que faz a gente se elevar até Deus e receber a força dele para vencer os pecados e para ser liberto dessa escravidão. Qual é uma outra forma? Aqui eu estou falando da gente falar com Deus. E qual é a outra forma da gente então ouvir a Ele? Para que a gente faça uso disso e seja liberto dessa escravidão. E aqui eu estou pensando, eu convido você a pensar nas suas escravidões e pedir para que Deus te mostre. Assim como a gente estudou na lição ontem, falamos aqui, ontem pela manhã. Peça para Deus sondar o teu coração e te mostrar o que você precisa ser liberto. Talvez sejam coisas de anos, talvez sejam coisas do passado, talvez sejam coisas que você não está conseguindo se libertar.
A Bíblia fala dela mesma, que ela é uma ferramenta que a gente pode utilizar para receber a mensagem de Deus e para ter força, para ser liberto desse senhorio do inimigo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. E agora a gente vai ler vários versos. Então pode ficar com ela aberta por gentileza. Salmos no capítulo 119, bem no meio da Bíblia, quase no meio exato. Salmos capítulo 119, verso 105. Salmo 119, verso 105. Bem conhecido de todos vocês, poderia falar de cor aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Volta um pouquinho no verso 9. Salmo 119, verso 9. Diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Você quer ser puro? Você quer ter um coração puro? Você quer ter olhos puros? Você quer ter pensamentos puros? Aqui ele faz uma pergunta e ele já dá a resposta. Como você pode ser assim? Observando conforme a tua palavra. E o próprio Salmo também fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vamos para o livro de Mateus, aqui uma citação do próprio Jesus, Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, verso 4, Mateus capítulo 4, verso 4, diz assim: no momento que Jesus estava sendo tentado, lá no deserto, e nesse momento Satanás ele fez ali, se aproximou de Jesus e falou assim: se és filho de Deus, o verso 3, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus ele respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Uma outra citação sobre a palavra de Deus que a gente pode utilizar, Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 4, verso 12. Hebreus capítulo 4, verso 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra de Deus é viva. Não é à toa que Deus ele falou para você estudar a Bíblia. Fala que é eficaz. Não é para você ter o seu coração confortado só, não. A Bíblia está aí para poder entrar no teu coração e falar, justamente para entrar, cortando mesmo, cortando toda a impureza, cortando todo o pecado. É para você ser liberto. Não é só uma mensagenzinha só de consolo, de conforto para você mandar para alguém. É para isso também. Deus ele quer confortar, ele quer ajudar. Mas é para que a gente seja limpo, que Deus ele fala para a gente fazer uso disso. E a própria Bíblia fala também lá em Apocalipse 1:3. Apocalipse 1:3 fala, diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela está escrita, pois o tempo está próximo. Então você quer ser feliz? Leia a tua Bíblia. Você quer ser liberto disso que você pensou? Leia a tua Bíblia. Não negligencie a tua oração. Se você está fazendo isso daí, não faça mais. Para de ficar patinando nessas coisas que você está errando há tanto tempo e que você não consegue vencer porque muitas vezes você está tentando sozinho ou porque não está fazendo uso das armas que Deus ele te deu. E a terceira coisa que Deus ele fala para a gente fazer também. Aqui eu estou falando de coisas individuais, né? Da oração individual, do estudo da Bíblia individual. Mas Deus ele fala também para a gente buscar Ele em comunidade. E vocês estão fazendo aqui, vocês que estão aí da internet estão fazendo a mesma coisa. A Bíblia fala que não é para a gente deixar de vir à igreja. Vamos voltar lá no livro de Hebreus, Hebreus do capítulo 10. Hebreus capítulo 10.
Hebreus capítulo 10, verso 25. Diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A igreja, muitas pessoas podem estar falando, não, mas eu vou na igreja e não sinto nada. Aqui não é para você sentir, é para você buscar Deus, é para você aprender dele. Se você está vindo na igreja e você não está mudando nada na tua vida, alguma coisa está errada com você. Se você está indo na igreja certa, a igreja que ensina a palavra de Deus, a igreja que tá procurando ali te incentivar ao estudo. Será que o problema é a igreja ou será que o problema é a gente, que talvez está medindo ali as palavras do pregador, talvez está escolhendo ali a mensagem que a gente quer ouvir, talvez está prestando atenção mais nas externalidades do que na essência em si. E quanta coisa distrai a gente na igreja, né? Esses dias eu vim aqui de manhã no sábado e não tinha mais lugar para sentar, e daí só tinha aqui no primeiro banco, e eu sentei aqui, eu e o Will que está lá atrás comigo. Que bênção que foi, não tinha ninguém para me distrair. Estava eu aqui, ó, eu e o pastor, estava olhando direto para ele, não tinha nada para me distrair. Eu tenho certeza que aquela manhã eu aprendi muito mais do que os outros dias, que talvez eu fique lá, olha, eu sempre sento no fundo, não é nada contra o pessoal do fundão, mas eu estou dizendo da minha experiência, né, que naquela manhã foi uma bênção, assim como outras vezes que eu sento lá no fundo também. A questão não é o lugar, né? A questão é a nossa atitude. Tem uma historinha que eu sempre conto, que eu acho interessante, né? Que pensa ali numa fogueira. Aí você tá ali o fogo bem bonito, depois ele vai apagando. Se você tira uma daquela brasa e coloca do lado, não vai dar 15 minutos, ela vai estar totalmente apagada. Agora deixa aquela brasa junto ali, ela vai ficar a noite toda. Quem já foi desbravador e foi em acampamento já sabe o que eu estou dizendo. Já teve vezes a gente fazer um fogo à noite e você vai de manhã, está acesa ali a brasa ainda. Se você não tira, não separa, não coloca uma terra em cima. Por quê? Porque uma brasa vai aquecendo a outra. A igreja é assim, irmãos. É para a gente ir se aquecendo. Talvez você pode falar assim, mas eu entro na igreja e eu saio e eu não encontro com ninguém está me aquecendo. Você está do lado de alguém, começa a conversar, talvez olha para alguém e vê se alguém está sozinho, para essa pessoa não ficar sozinha também, vê se alguém está precisando da tua ajuda. Se você vê que tem alguém que está meio triste, vai lá, conversa com ela. Faz alguma coisa para ver se você não vai se sentir aquecido. Quanto mais você se movimenta, mais você se aquece. A igreja é para isso. Não é para você vir aqui só e receber uma mensagem. A mensagem você pode receber de qualquer lugar. Talvez muito melhor do que está sendo falado aqui. Igrejas são pessoas. É muito mais do que um sermão. Por que o pastor André tem falado muito aqui sobre o culto de quarta-feira, que não tem mais sermão? É oração, a gente lê a Bíblia, canta, oração de novo. Tem muito mais envolvimento com as pessoas. Você faz oração ali coletivo, tem um momento que ele abre para as pessoas fazerem, contarem um testemunho. Isso que é igreja, é envolvimento. E talvez a minha experiência vai ajudar o meu irmão que está aqui, a experiência da Fabíola vai me ajudar em alguma coisa. Talvez uma história que o Fábio conte durante a semana, que aconteceu na semana dele, vai fortalecer outra pessoa. E é por isso que Deus ele falou para a gente vir, não é à toa não é para você sair de casa só no frio, hoje não está frio mais, mas algum outro dia na chuva, tem um porquê por trás disso. É para a gente se fortalecer, é para a gente não ficar mais patinando contra o pecado. Sabe o que eu percebo? E aqui eu vou contar uma história. E talvez eu já tenha contado isso aqui. Para os meus amigos, eu tenho certeza que eu já contei na classe da escola sabatina. Teve uma vez, há vários anos atrás, que um amigo chegou na igreja, me chamou no canto,
E conversando ali comigo, ele falou assim, ó, Vinícius, Deus ele não quer tirar você da igreja. Perdão, Satanás ele não quer tirar você da igreja. Ele quer te colocar alguma coisa para te deixar morno, sentado no banco, sem fazer nada. E aquilo tocou no meu coração, mas eu vou falar bem a verdade para vocês. O que mais, sabe por que aquela mensagem foi tão impactante? Porque eu vejo que isso é verdade, dia após dia. Tanto na minha vida quanto na vida de outras pessoas. São peças que o inimigo coloca para te deixar o quê? Parado, morno, patinando. E são essas dificuldades que eu convidei vocês a lembrarem, que vocês têm, que você fica ali, ó, colocando energia, porque se você tem ali aquela dificuldade, e você está colocando energia, e essa dificuldade pode ser um pecado, essa dificuldade pode ser um trabalho, pode ser um estudo, pode ser um relacionamento, você vai colocar energia para resolver aquilo ali, e a tua energia vai tudo ali. E Deus ele tem tanta coisa para fazer, que Deus ele quer fazer através de você, mas tanta coisa, só que infelizmente, onde que está a tua energia? Naquela coisa. E é triste, porque daí você não deixa de vir na igreja. Você não deixa muitas vezes de ler a tua Bíblia. Às vezes não deixa nem de orar. Mas a tua energia está indo tudo naquilo. Porque você não tem força para fazer tudo. A tua força está sendo depositada ali. Quando Deus ele tinha lindos sonhos e planos para a tua vida. Sobre essa questão dos planos, quem me conhece sabe que nesse final de ano eu perguntei para um monte de gente, e aí, qual que é a tua meta para 2024? Fui o louco das metas. E eu estava interessado mesmo em saber, não era à toa. Queria ouvir, né? E também e algumas pessoas que eu sabia que não tinha pensado em nada, assim, incentivado, assim, sabe? A pensar em algumas coisas que poderia fazer. E eu pergunto, qual que é a tua meta espiritual para esse ano? Você tem alguma meta sobre cada um desses pontos? Será que a gente tem uma meta de orar mais? Mas orar mais, talvez você está colocando isso aí há muito tempo. Tipo, mas e aí, de forma específica, quantas vezes por dia? Quanto tempo? Ou com quantas pessoas? E a Bíblia? Sabe que a gente está, tipo, não, eu quero ler mais a Bíblia. Não, de forma específica, não genérico. Quanto você vai ler da Bíblia todo dia? Tá, eu quero ler tanto da Bíblia. É 30 minutos? É um capítulo? É 2 capítulos? É 1 hora? E que momento você vai fazer isso daí? Se você não estava tendo tempo no ano passado, o que você vai tirar da tua agenda para que você tenha esse tempo? E aí, e sobre os cultos? Quantos cultos você vai vir durante a semana? Sábado, domingo também, quarta, vai procurar se envolver no pequeno grupo, vai convidar teus amigos para fazer um culto pôr do sol. Quantas vezes? Irmãos, a gente não precisa viver com as migalhas de Deus, Ele tem muito para a gente. A história continua no livro de João, e eu vou ler aqui esse verso para a gente concluir, que é João 8, verso 36. João 8, 36. Diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O livro de Romanos, esse é o último verso dessa parte. Eu gostaria de ler mais um verso. Romanos no capítulo 8. Sobre isso ainda. Diz assim, Romanos capítulo 8, verso 1 e o verso 31. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus?
É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Antes de vir para cá, eu estava lendo algumas histórias de pessoas que se dedicaram a ajudar para que acabasse a escravidão. E ali eu vi vários, brasileiros, outras pessoas do mundo também. Mas eu quero te apresentar, se você não conhece, ou te lembrar, se você conhece, que Jesus Cristo, Ele morreu na cruz para te livrar dessa dificuldade que você lembrou no começo da mensagem. E eu fiquei pensando também assim, no esforço que essas pessoas fizeram para que fossem libertas da escravidão legal. E eu fico pensando assim, se eu fosse escravo naquela época, eu ia valorizar tanto a minha liberdade. Eu ia pensar, alguém deu a vida, alguém trabalhou, alguém lutou para que eu fosse livre, eu vou aproveitar ao máximo e vou viver da minha vida da melhor forma. E aí eu te pergunto, por que eu não faço a mesma coisa com Jesus? Jesus, Ele deu tudo, o que Ele podia e o que precisava, Ele deu a vida para que você fosse livre. E a gente fica perdendo o nosso tempo com essas migalhas que a gente fica patinando na nossa vida espiritual. Por que a gente não vive essa verdadeira liberdade? Por que a gente não aproveita e vive da melhor forma com Jesus? E vive da melhor forma tendo aventura com Ele, tendo experiência com Ele, se envolvendo com Ele, falando mais com Ele, ouvindo mais a Ele através da Bíblia. Ajudando teu irmão que você está vendo que está fraco ali e você não está fazendo nada. Se envolvendo com alguém que você está vendo que está sozinho na igreja, que está com dificuldade. E a gente entra e senta aqui e vai embora como se nada tivesse acontecendo. A pessoa está presa do teu lado. Aí eu pergunto, o que você faria se você visse alguém que está escravizado do teu lado? O que eu faria se eu soubesse que lá no meu prédio, em algum outro andar que não é o meu, alguém tivesse sido feito refém? O que eu faria? Eu tenho certeza que cada um de vocês faria de tudo para libertar aquela pessoa. Você procuraria as pessoas responsáveis, você avisaria o responsável pelo prédio, você bateria lá na porta. Se você tivesse a oportunidade, você abriria aquela porta com força, você faria de tudo. E por que a gente não faz isso com o nosso irmão que está aqui do lado, que você está vendo que está com dificuldade? A gente não pode mais ficar vivendo de migalha. Deus, Ele quer dar muito mais para a gente. A gente não precisa aceitar isso. A gente não precisa ficar recebendo essas acusações de Satanás, assim, igual aquela mulher ficou recebendo. Jesus, Ele está te perguntando agora, cadê os seus acusadores? Não tem ninguém te acusando se você entregou o teu pecado a Jesus. Não tem mais culpa para você, não tem mais condenação. A vergonha que você tinha, você pode jogar fora a partir de agora, acabou. Jesus te diz, você é verdadeiramente livre. Vai e não peques mais. Que Deus te abençoe, que nos abençoe. Amém. Deserto de quem eu fui, eu tinha sede, veio Cristo e tudo se fez diferente. Pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração, derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo
Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado, que Cristo oferece. Ele é o que Cristo oferece. Ele é. Eu não sei o que você está pensando. Enquanto ele cantava, eu fiquei pensando: Senhor, eu quero, me ajuda, tem misericórdia de mim, me dá força, me perdoa pelas coisas que eu já fiz de errado, que eu tenho feito. Não posso mais ficar vivendo nessa vida. Já chega, já deu. Que Deus possa nos ajudar. Convido você a fazer essa oração de entrega, essa oração de súplica, de clamor. Implora a Ele para que Ele te ajude, para que Ele nos ajude. Oremos. Senhor, tem misericórdia de nós, por favor, nos ajuda a não viver mais do jeito que a gente está vivendo. Nos acorda, Senhor, nos chacoalha, nos liberta dessa escravidão, nos liberta dessas dificuldades que a gente tem e que a gente está carregando há tanto tempo. Quantos anos muitas vezes a gente não está carregando isso? Nos ajuda, Senhor, por favor. Nos ajuda, a gente precisa do Senhor. Que a gente não venha ser independente do Senhor, que a gente venha clamar ao Senhor todos os dias, te ouvir, ajudar quem está precisando de ajuda, aceitar a ajuda talvez de alguém que também está oferecendo para a gente. Tem misericórdia de nós, nos abençoe, por favor, em nome de Jesus. Amém. Olá, não saia daí não, viu? Muito bom que você esteve participando conosco desse culto de adoração a Deus. Ficamos muito felizes com isso, com a sua participação. Veja, eu quero fazer um convite para você. Se você quiser se aperfeiçoar mais em estudar a palavra do Senhor, conhecer mais do Jesus, dos ensinamentos bíblicos, nós temos para oferecer para você diversos estudos bíblicos. Tem estudos sobre o Apocalipse, sobre santuário, sobre os demais ensinos de Jesus, enfim, perguntas e respostas na Bíblia. Se você quiser conhecer mais, quiser estudar a Bíblia conosco, temos diversos instrutores bíblicos, não importa se você é aqui de Curitiba, ou de fora do país, ou em outro estado do nosso país, solicite o seu estudo bíblico. Temos classes bíblicas que fazemos online também, e você pode participar onde quer que você esteja. Basta você acessar o link que aparece na sua tela, ou o link na descrição deste vídeo. Que Deus te abençoe grandemente e até o nosso próximo encontro.